Então, primeiramente, eu peço que os irmãos abram em Mateus capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim o texto: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém, até aqui. Então, uma coisa assim que eu quero trazer, uma vez que eu comentei nisso, que é sobre judaísmo, né, e sobre judaização, é que assim, Jesus ele foi um judeu, mas um judeu em que sentido? Um judeu no sentido de etnia, né? Ele nasceu, né? Sua mãe era judia, né? Descendente de Davi, então ele nasceu judeu nesse sentido. Só que uma coisa assim que é um pouquinho diferente é quando a gente começa a entrar no aspecto, né, de judaísmo, né, de judaísmo como religião, porque aí nós vamos ter assim, né, muitas vertentes, muitas seitas, né, e aí é um pouco complicado assim colocar Cristo simplesmente, né, como, digamos assim, dentro, né, da religião judaica. Jesus ele estava debaixo da lei, ele nasceu debaixo da lei, mas ele não era adepto de nenhum daqueles, né, daqueles movimentos que havia dentro do judaísmo. Tinha o movimento dos fariseus, era uma seita ali, Jesus não fazia parte. Tem gente que quer englobar, não, Jesus era fariseu. Hoje em dia tem esse papo, Jesus era fariseu. Né, e aí não vale a pena a gente tentar encaixar Jesus em algum dos grupos que havia, né, então. Né, tinha os fariseus, tinha os saduceus. Muitas das doutrinas dos saduceus, elas são semelhantes ao que nós poderíamos chamar hoje, né, de teólogos liberais. Não criam em ressurreição, não criam nem em anjos, não criam um monte de coisa, né? Ou seja, eram, né, tinham muitos conceitos semelhantes, né, a teólogos liberais de hoje. Né, já fariseus, por outro lado, criam em ressurreição, criam em anjos, criam em várias outras doutrinas, mas eles eram extremamente, né, legalistas, né? Eles buscavam se justificar pela lei, né? E analisando de maneira geral o judaísmo, tá? O judaísmo como religião, ele não é uma religião que se baseie somente na escritura. Quando tu pega assim as várias vertentes do judaísmo, tu não vai encontrar uma que ela seja baseada somente na escritura, e mesmo na escritura no sentido, né, que se a gente fosse analisar só o Antigo Testamento, só os 39 livros do Antigo Testamento, tu não vai encontrar nenhuma vertente da religião judaica, né, do judaísmo, que se baseie somente na, digamos assim, na Torá, né, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que se baseie somente nos escritos dos profetas, né, e nos demais escritos ali que compõem, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Nenhuma vertente do judaísmo vai ter, vamos dizer assim, se basear somente, né, nesses escritos, sim. Nem hoje, nem na época de Cristo. Porque o que sempre, desde a época de Cristo, que havia, né, no movimento do judaísmo de então, sempre uma
um apego não apenas à Escritura, mas junto com a Escritura tinha um acréscimo que era a tradição. Uma tradição que além, né, que num certo aspecto era oral, mas num outro sentido também ela era escrita, né? Porque, né, desde ali depois da época que voltaram do exílio babilônico, né, começou a se escrever, né, havia muitos escritos, né, além, né, da própria escritura, né? Então havia outros escritos, né, interpretando, né, trazendo, vamos dizer assim, adendos, dando explicações sobre, né, aspectos que não estavam tão claros, e aí eles vinham, né, com alguma explicação para trazer né, para tentar trazer uma clareza, para tentar trazer, né, a forma como deveria ser as coisas e tal. E aqui a gente vê um exemplo, né, onde, né, dessa tradição que havia na época, né? Então, chegaram, né, a Jesus uns escribas e fariseus. Então a gente vê que havia aqui escribas e havia aqui, né, aqueles que eram da seita dos fariseus. E aí eles questionam e dizem: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? O que isso aqui? Era algo que envolvia a religião judaica, a religião deles, que não era baseada somente na escritura, mas também baseada na tradição dos anciãos. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Tu vê que ele não está dizendo que a tradição deles ali era a tradição dele. Ele não diz pela nossa tradição, ele diz pela vossa tradição. Então, essa tradição que eles estavam, né, questionando Cristo por meio dessa tradição, ela fazia parte do judaísmo, mas não fazia né, parte, vamos dizer assim, da prática de Cristo. Porque Cristo, ele praticava o quê? A Escritura. Quando Jesus ia argumentar, ele dizia: está escrito. Era assim, o papo com Cristo, a conversa com Cristo era com base no está escrito. Já os outros, muito da conversa era baseada no quê? A tradição dos anciãos. Aí Jesus fala assim, aqui, Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Estava escrito em Êxodo. Mas vós dizeis, só vós dizeis, né, com base na tradição de vocês, na tradição que vocês estão criando, vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, ao longo, né, desses milênios, né, a gente pode falar assim, o judaísmo como religião, ele tem se baseado em vários pontos de, né, bases de autoridade. E essas várias bases de autoridade não é somente a Escritura, né? E quando eu digo, né, óbvio, né, que os judeus, né, como religião judaica, eles não aceitam o Novo Testamento, aceitam só o Antigo. Mas quais são os outros livros que eles têm, né? Porque essa tradição que em alguns aspectos era oral, ela acabou se tornando escrita, né? Então nós temos, né, no judaísmo, né, algo que surge ali pelo 5º século, né, que é o Talmud, né? Ele de maneira, né, mais Talmud. O Talmud, o que ele é? Ele é a junção da Mishnah e da Gemara, né? O que são isso? O que é Mishnah? O que é Gemara? São interpretações, tá, dos rabinos sobre a Torá, né, sobre os demais escritos ali, mas principalmente a Torá, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os livros escritos por Moisés. Então, quando pega um Talmud, assim, o Talmud normalmente ele tem o escrito da Torá no centro, e aí na volta, né, toda a borda assim, cheio de outros escritos assim. E os outros escritos aí envolve, né, essa Mishnah, envolve essa Gemara, e a junção de tudo isso é conhecido como Talmud. Esses escritos que tem na volta da lei de Moisés, eles são interpretações, são tradições, eles são uma tradição oral.
aquilo que eles chamam de Mishnah, eles têm essa tradição, né, no judaísmo, de que Deus teria dado para Moisés, lá no Monte Sinai, a Torá, e ele também teria dado uma tradição oral para ele e para os sábios, os anciãos lá da época, né, uma tradição oral que seria passada oralmente. Essa tradição oral é que seria a Mishnah. A Guemará, e também outra coisa que é chamada, que eles chamam, eu estou usando esses termos, né, porque é a forma como os judeus, né, dão as nomenclaturas, né, e que também é chamada, outro ponto que é a Midrash, né, são tudo, né, conceitos assim de interpretações, tradições orais, né, de como interpretar as escrituras. Então não existe um judaísmo, e eles mesmos eles reconhecem que não tem como haver o judaísmo somente baseado na escritura. E eles chegam até, vamos dizer assim, de certo modo, desdenhar, né, de nós, protestantes, quando nós afirmamos o só da escritura. Porque eles dizem que é impossível, tipo, seguir né, a palavra de Deus, né, somente, né, digamos assim, né, literalmente só baseado na escritura. Eles dizem que tem que ter a tradição oral, tem que ter, né, esses outros acréscimos assim, né, para poder saber, né, como obedecer a palavra de Deus. Uma outra coisa também em relação ao que eles chamam de Midrash, né, é que além de ter interpretações, né, da escritura, ali também contém fábulas, né, com histórias, né, ali a mais, né, assim, complementando aquilo que estava contido na escritura. E é interessante, né, porque eles mesmos usam essa nomenclatura, né, que a Midrash, elas são, né, interpretações e fábulas, né. E a gente vê, por exemplo, Paulo, né, falando, deixa eu abrir aqui um texto, né, com os irmãos, lá em Tito. Antes de Tito, 1 Timóteo. Vamos abrir 1 Timóteo. Diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Ou versículo 13 e 4. 1 Timóteo 1, versículo 13 e 4. Diz assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então aqui ele fala, né, a respeito dessas fábulas. Quando a gente vê lá em Tito, tá, agora indo um pouquinho mais para frente aqui, Tito capítulo 1 também, só que no versículo 10 em diante, tá? Tito capítulo 1, versículo 10 em diante, olha só. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então aqui Paulo está falando, né, a respeito de um grupo específico, de homens que eram enganadores. Ele chama eles, né, como aqueles que eram os da circuncisão. Tá? Quem eram esses da circuncisão? Uma coisa era o judaísmo, agora havia aqueles que vinham do judaísmo, se convertiam, se tornavam cristãos, se tornavam discípulos de Cristo, mas eles ainda mantinham toda uma mentalidade né, judaica ali e queriam que os gentios seguissem a lei de Moisés e aquelas tradições que eles haviam, né, recebido. A começar então, né, precisariam os gentios serem circuncidados, né? E aí então eles foram chamados, né, em alguns locais, né, Paulo especialmente nomeia eles, né, como os da circuncisão. E aí ele diz assim, versículo 11: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras,
ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Olha o 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tu vê? Nem aos mandamentos de homens. Lembra o que Cristo falou? Sobre que aquelas tradições eram mandamentos de homens, que eles estavam adorando a Deus em vão, quando estavam ensinando, não a Escritura, mas ensinando mandamentos de homens. Exatamente, dos anciãos. Então, agora, vamos voltar lá, novamente lá para o Evangelho de Mateus. E a gente vai entender um outro aspecto muito interessante no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 17 em diante. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus, ele nasceu debaixo da lei e ele cumpriu a lei. Ele cumpriu tanto no sentido de obedecer, como também no sentido, do aspecto profético da lei, porque a lei falava a respeito de Cristo. Então, em ambos os sentidos, Jesus cumpriu, tanto no aspecto profético como no sentido de obediência. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí ele começa uma série de situações aqui que alguns acham que ele está, vamos dizer assim, dando um novo significado, dando uma nova leitura, ou até em algum momento se opondo e contradizendo a lei de Moisés. E não é verdade, meus irmãos. Essa, infelizmente, é uma interpretação errônea do que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus de fato está se opondo e podemos dizer assim, contestando, é a tradição dos anciãos e não a lei de Moisés. Era a forma como os anciãos estavam interpretando a lei, e não que Jesus estivesse contestando a própria lei. Porque olha só o versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos. Também poderia ser que foi dito pelos antigos, tá? Aqui poderia ser um ou outro, tá? Ouviste que foi dito aos antigos ou pelos antigos. Ele está dizendo assim, ouviste que vocês leram o que está escrito, ou ele diz, ouviste que foi dito aos antigos? Foi dito aos antigos, não que está, não é assim, vocês leram como está escrito, né? E ele diz, não matarás, né? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí tem gente que acha, não, ele está lá, ampliando, digamos assim, daí alguns vêm argumento, antes, na lei de Moisés, só descumpria o mandamento se de fato tirasse a vida do próximo. Mas agora, no Evangelho, Jesus ele amplia isso, agora, tu transgride o mandamento até... Não é isso. Tá? O que Jesus estava aqui contestando era a interpretação que os anciãos tinham dado, a tradição dos anciãos. Eles interpretaram que matar era só, de fato, literalmente tirar a vida de alguém. Eles interpretaram dessa forma. Então, quem matar, será réu de juízo. A tradição oral, A tradição oral. Não está escrito. Exatamente. Agora, o que está escrito, quando Deus deu o mandamento, não matarás, a intenção de Deus é essa que Jesus está falando aqui. A intenção desde o princípio. Porque afinal,
Jesus não é o próprio Deus encarnado? Então Jesus apenas está declarando qual era a intenção do mandamento desde o princípio, que a tradição acabou anuviando ali e colocando um véu na correta interpretação da lei. E é interessante que Paulo ele fala lá, permaneçam aqui em Mateus, tá? Mas eu vou ler rapidinho aqui lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, que Paulo ele fala assim, ó: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tu vê, Paulo fala que até hoje, até o tempo dele, infelizmente, aqueles que permanecem como judeus, né, como uma religião judaica, até hoje, nós podemos dizer, até hoje, quando é lido Moisés por eles, o véu está posto sobre o coração deles. Isso é algo que era algo presente no tempo do apóstolo Paulo e é algo presente até hoje. Os judeus lá em Israel, eles aceitam Cristo? Não. Por que eles não aceitam? Porque a maioria dos judeus hoje não aceitam a Cristo como Messias. Porque um véu está posto no coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Eles vão precisar de tradições, né, de Talmud, de tudo. Não, essas tradições elas acabam colocando, elas mesmas também são um véu, que acaba impedindo eles de reconhecerem o Messias. Importante, esse texto que tu está lendo, tem muitas pessoas que vão, se tu continuasse lendo, tu ia ler aquele famoso versículo, que aonde há o Espírito Santo, há liberdade, que as pessoas usam para outras coisas, totalmente fora de contexto, né? É exatamente esse texto que tem essa expressão de Paulo, comparando com esses judeus que se baseavam apenas na lei, apenas no pacto das obras, então eles continuavam sem... Exatamente. Sem essa... Eles não foram libertos. Exatamente. Estavam ali escravos, né? Estavam escravos disso. Porque esse versículo não foi lido aí, mas ele vai na sequência ali, a igreja usa para dizer que tem liberdade. Liberdade para pular, para gritar, para essas músicas, né? A liberdade. Sempre tem alguém que vai chegar lá e vai dizer, não, a palavra de Deus diz. Nunca viram isso? Usa totalmente fora de contexto. Está falando disso aí. Mas, voltando lá para Mateus, né? Aí a gente vai ver agora aqui, ó, também no Sermão da Montanha. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus ele não ampliou o sentido do não adulterarás, não cometerás adultério. A questão, porque daí alguns dizem, não, na época da lei de Moisés, só cometia adultério, só transgredia o mandamento, quando de fato, a pessoa ia lá, um homem, e se deitava com uma mulher e tal, aí é que ele transgredia. Não. Jesus ele apenas está corrigindo essa interpretação errada de restringir o mandamento a somente isso. A intenção original dos 10 mandamentos, quando Deus deu ali, não matarás, agora aqui não adulterarás, sempre foi essa que Jesus aqui deu. Ela se mantém. Jesus apenas está corrigindo a interpretação. Ele não está colocando uma nova interpretação. Ele não está, vamos dizer assim, tornando mais difícil de cumprir o mandamento. Ele só está mostrando a realidade que sempre foi, que sempre deveria ter sido assim. O entendimento, a compreensão dos mandamentos. Então, o que ele está contestando não é o mandamento e ampliando o mandamento. O mandamento está ali e permanece. O que ele está, vamos dizer assim, denunciando como muito restrita é a interpretação dos antigos. Ouviste que foi dito aos antigos. E dentro disso aí também, atualmente, o que a gente tem visto nas igrejas, né? De forma geral, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eles usam o argumento que Jesus teria reinterpretado. É o que falou inicialmente ali atrás, né? E aí a palavra da moda para alguns é ressignificado, né?
Vamos ressignificar aqui, ó. Jesus está ressignificando e a gente precisa. Aí eles estão trabalhando contra, no liberalismo, né, a suficiência das escrituras, que aqui era a tradição dos anciões. Ouvir isso foi dito, então não é o que estava escrito, é o que os anciões, a gente estava dizendo. Então era a tradição oral. E aí Jesus, ele não estava ressignificando nada. Ele estava pautando o que sempre foi. Exatamente. Olha só. Exatamente. E atualmente a gente escuta isso. Olha, irmãos, aqui Jesus está dando um up. Escuta de tudo, está ressignificando o mandamento. Olha a sequência aqui, ó, 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos. Perceba que todo o tempo, em nenhum momento Jesus fala, está escrito. Não, sempre foi dito. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Olha mais adiante ali, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vê, isso está escrito na lei. Só que Jesus não estava ali contestando o olho por olho, dente por dente. Jesus estava contestando a interpretação que eles deram, ou seja, com base no olho por olho, dente por dente que estava escrito na lei, e que é um princípio, é um padrão de justiça, de proporção que o Estado deve utilizar na hora de julgar, o que os anciãos, o que a tradição acabou criando? Dando margem para uma espécie de vingança pessoal, onde fez para mim, eu vou fazer de volta. E aí que Jesus pega, não, olho por olho, dente por dente, não é isso, não é esse significado que estão dando aí, que então tu pode te vingar, fez para ti, tu pode fazer de volta e pagar o mal com o mal. Não, visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que quiser pleitar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Olha o 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está escrito isso? Isso não está escrito em lugar nenhum, né? É óbvio que isso aqui é só uma tradição. Ouviste que foi dito, mais uma vez, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, desde o ministério de Cristo, muito o que Cristo fez foi combater, vamos dizer assim, o judaísmo de então, composto por tradições, composto, por vários acréscimos extra-bíblicos. E o que Jesus estava fazendo? Trazendo eles de volta para a Escritura, trazendo eles de volta para uma interpretação correta da Escritura, para uma prática correta da Escritura, para um entendimento correto da Escritura, em todo o tempo. E ele mesmo, ele cumpriu a Escritura, ele cumpriu a lei. Tanto ele diz, eu não vim para destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Agora, vamos lá, a gente viu aqui esse texto de Mateus, esse aqui do Sermão da Montanha, a gente já viu ali o de Mateus 15, da tradição e tal. Agora, após a obra de Cristo, Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, e após ele ter subido aos céus, 10 dias depois, porque ele ficou 40 dias na terra ainda, 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da sua ressurreição, os discípulos são batizados no Espírito Santo. Os apóstolos, eles começam a pregar, começa naquele mesmo dia já 3.000 se convertem ao Senhor, são batizados, começam a seguir ali firmes, a doutrina dos apóstolos. Mais adiante, passa um tempo, a igreja é perseguida. Saulo é um dos que perseguem a igreja. Ele vai lá para Damasco, perseguindo cristãos lá, perseguindo os discípulos, irmãos lá. Se converte ali nesse trajeto, antes de chegar na cidade, porque o Senhor mesmo aparece para ele. Ele se converte ao Senhor e começa a pregar a fé que antes ele perseguia. E ele era fariseu, ele começa a pregar, e aí
a gente percebe que, olha só, abram agora Atos capítulo 15. Começa a pregar, chega um dado momento que, depois de muitos anos, já estava há décadas já convertido, décadas já pregando o Evangelho, ele é enviado numa missão junto com Barnabé. O Espírito Santo, né, pediu para separar ele e Barnabé. Eles vão, pregam em Chipre, pregam em alguns locais ali da Ásia Menor, na região que era conhecida como Galácia, né? E aí então Atos capítulo 15 diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Antes da gente continuar, só para entender o contexto. Então aqui Paulo, ele já estava convertido há quase 2 décadas, tá? Nesse contexto aqui dessa reunião, Paulo já era crente já há quase 2 décadas. Ele já tinha ido para uma missão e já tinha voltado dessa missão. E ele estava agora lá na cidade de Antioquia, que era, né, a igreja onde ele era membro, vamos dizer assim. Ele era a igreja onde ele congregava, vamos dizer assim, né, a sede da missão, a sede que enviou ele, né, a igreja, né, e aonde toda vez que ele ia fazer as missões, ele voltava para onde? Voltava lá para a igreja de Antioquia. Então ali era a igreja onde ele, Barnabé, né, dentre outros, vamos dizer assim, era a congregação local deles. A congregação local do próprio apóstolo Paulo era a igreja em Antioquia. Então ele e Barnabé ido nessa primeira missão e já tinham voltado. E aí então diz ali, ó, versículo 28, vamos só reler ali, ó, Atos 14, versículo 28. Né, depois que eles voltaram da missão, diz assim, ó, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aqui não é dito quanto tempo é isso, só diz que é não pouco, ou seja, então, né, pode ser meses, pode daqui a pouco ser até mais de 1 ano, pode ser, diz não pouco tempo, ou seja, ficaram um bom tempo com os discípulos ali. E então, agora 15, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha isso. Se não vos circuncidardes, primeira coisa, circuncisão, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Que eles estavam ensinando algo que olha, envolvia a salvação. Então eles estavam dizendo que precisava se circuncidar para poder ser salvo. Ali na cidade de Antioquia era uma igreja onde pela primeira vez os discípulos foram chamados, né, de cristãos. Cristãos por quê? Agora que eu já quero abordar um outro aspecto, tá? Nós temos uma palavra que é Cristo. Tá? Cristo significa ungido. Nós temos uma palavra hebraica. A palavra Cristo vem do grego, tá? Mas nós temos uma palavra hebraica que, né, para ungido, que também, né, significa Cristo, que é Messias. Lógico, isso a gente está falando de uma transliteração no português, né? Tanto Cristo como Messias são transliterações para o português, mas a tradução tanto do termo Messias como do termo Cristo é ungido. Então, nós poderíamos dizer assim, ó, que cristãos seria a mesma coisa ou muito semelhante a, vamos dizer assim, messiânicos, ou seja, aqueles que seguem o Messias, aqueles que seguem a Cristo. Então quem segue a Cristo, quem segue o Messias é um cristão ou um messiânico. Hoje tem aqueles chamados, né, judeus messiânicos, né? Mas por que eles preferem o termo messiânico? Porque é um termo que tem origem, né, no termo Messias, né, do hebraico, em vez do termo Cristo, né, cristão, né, do grego. Então por isso querem ter os nomes e o uso e tal, né, tudo vinculado ao hebraico,
então eles preferem, né, o termo messiânico em vez de cristão, mas o significado é o mesmo. Judeu cristão, judeu messiânico, né, o significado da palavra seria a mesma coisa. Mas, continuando aqui, tá? É diferente de pequenos cristos, né? Diferente de pequenos cristos, tá? Cristão, esqueça aquela coisa de pequeno Cristo, tá? Cristão não significa pequeno Cristo. Tá? Mas, vamos dar continuidade aqui. Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, olha só, o primeiro embate que nós temos na igreja, né, no Novo Testamento, né, após a obra de Cristo, o primeiro embate assim com uma seita, né, ela se dá, né, uma seita judaizante. Ela não, né, mais tarde vai ter seitas gnósticas, vai ter seitas de vários outros tipos, né? Aqueles que são os como é que aqueles que não querem, digamos assim, são não é anomia, é o termo, mas me fugiu agora o nome, a nomenclatura, tá? Antinomistas, né? Os antinomistas, eles eram contrários à lei, né? Não, a gente não precisa seguir Paulo comenta um pouco sobre essa linha de interpretação aí em Romanos. Quando eu expus Romanos, né, eu comentei ali no início, né, de Romanos sobre esse grupo dos antinomistas. Né, pecaremos, né, uma vez que estamos, né, debaixo da graça, né, não estamos mais debaixo da lei e tal, né? Por que esse questionamento? Porque os antinomistas, né, acham que estamos debaixo da graça, a gente tem liberdade para pecar, né? Mas não vou entrar nesse grupo porque, tu vê, são situações já posteriores. A primeira seita, a primeira heresia que surge, né, e que é combatida no meio da igreja é a heresia judaizante, como está descrito aqui. Então, Atos 15. Então, versículo 2, ó. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, olha, percebam aqui, ó, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, tu vê, quem eram aqueles que estavam dizendo que era para circuncidar os gentios e que eles tinham que guardar a lei de Moisés, senão não poderiam ser salvos? Aqueles que eram anteriormente, antes de passarem a fazer parte da igreja, faziam parte da seita dos fariseus. Então permaneciam. Tu vê, Paulo também fazia parte da seita dos fariseus. Então não é porque alguém veio de uma seita que, né, vai permanecer com uma mentalidade, né, distorcida. Mas alguns permanecem. Paulo não. Mas agora esses fariseus aqui, sim. E esses fariseus, esses que eram da seita, né? E ainda diz assim, não diz ali todos os que eram da seita dos fariseus que tinham crido. Isso é interessante também perceber. Versículo 5. Há alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha isso, meus irmãos. Essa heresia aqui, que estava sendo levantada, né, de que, querendo obrigar os gentios a serem circuncidados e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés para que fossem salvos, isso aqui, Pedro estava dizendo que era tentar a Deus. Agora, por que
Pois por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, cada sábado é lido nas sinagogas. Ponto. Então aqui, finalizou ali a reunião. Aí nós temos aqui no versículo 22 a conclusão a que se chegou nessa reunião. Diz assim, versículo 22: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, isso não foi uma decisão simplesmente de homens que estavam reunidos, que estavam ali compostos, olha só, eram os apóstolos, os anciãos e a igreja. Não eram somente esses, aqui diz primeiramente, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo primeiramente, eles dizem, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então essa aqui foi a carta que eles escreveram, e que posteriormente ela foi lida lá, os irmãos lá se alegraram com o conteúdo da carta. Quando Paulo foi na segunda missão, na segunda viagem missionária, ele leva essa carta, e nas igrejas que ele foi confirmando, aquelas que ele já tinha plantado, aquelas igrejas, ele foi lendo aquela carta. Por que ele levou a carta junto? Sabe por que Paulo levou a carta junto? Que a gente vê aqui, só para os irmãos entenderem isso que eu estou falando, Atos 16, aliás, Atos 15 e 36, olha só. Ou desde o 35, para os irmãos ainda entenderem. Pensa, desde aquela última viagem missionária, de Paulo e Barnabé, eles haviam ficado um bom tempo em Antioquia. Aí surge essa situação ali. A gente não sabe quanto tempo foi. Se foi alguns meses, se foi um ano, só diz que foi um longo tempo ali. Depois que foram para Jerusalém e voltaram, lá para Antioquia novamente, diz ali no 35, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ou seja, ficaram mais um tempo ali pregando a palavra. Aí, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aí surge ali uma controvérsia, sobre quem ia levar, se ia levar Marcos ou não e tal. Eu sei que daí Barnabé vai para um lado, vai para Chipre com Marcos, e Paulo vai com Silas, para o outro lado. E diz ali no 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora 16, versículo 1.
E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com eles e, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Percebam que Paulo já foi levando aquela carta, né, que havia sido escrita, e já ia, né, entregando, né, aquilo, né, para aquelas congregações. Por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque a controvérsia daqueles que eram da circuncisão já havia chegado lá. Paulo já havia precisado escrever a carta aos Gálatas. Antes disso, ele escreve a carta aos Gálatas antes de ir lá para Jerusalém. Ele já, de antemão, ele sabendo, ele assim, independente do que ia ser o resultado que ia sair lá em Jerusalém, ele já escreve a carta aos Gálatas e já manda para os irmãos. E depois ele, né, com Barnabé, vamos lá, né, visitar os nossos irmãos, né, que já anunciamos a palavra, ver como estão. Né? E vai e leva a carta. Agora a gente já tem, além da carta que eu já tinha mandado, tem a carta que os próprios apóstolos, todos eles lá que estão junto comigo, né? Mas percebam que na carta aos Gálatas ele não menciona nada dessa reunião ali. O ele ir em Jerusalém que ele menciona aos Gálatas, que a gente vai abrir agora, é outra, faz referência a outra visita que ele fez a Jerusalém, não essa ali que a gente leu aqui em Atos 15. Pode. Então, em Atos fala muito que Paulo, a partir desse momento, ele disputava na sinagoga. Né? Ele chegava numa sinagoga e ficava disputando com eles. Exatamente isso. Ele ficava ali, tipo, conversando com eles, confirmando eles, não necessariamente confirmando, mas debatendo com eles. Isso. Exatamente esse judaísmo todo, né? Exatamente. Vai aparecer várias vezes. Paulo disputava com eles na sinagoga. Paulo, várias vezes essa expressão. Sim. Mais uma pergunta. Por que aqui fala a circuncisão é a lei de Moisés, sabe? Guardar a lei de Moisés. Mas foi dada para Abraão, né? Não para Moisés, muito tempo antes. Sim, a circuncisão já tinha sido, já foi uma aliança, né? Uma aliança feita com Abraão. Ela não surgiu em Moisés, né? Ela é de. Só que olha só, olha uma coisa interessante. Jesus, ele fala assim, deixa eu aqui ler um texto do Evangelho de João. Jesus fala assim, olha só. João capítulo 7 e versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos os maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Vê que Jesus fala, né? Moisés vos deu a circuncisão. Não que foste Moisés, mas dos pais. Né? Então, né? Ou seja, então, ele abre um parênteses ali, né? E explica, né? Não que, né, propriamente só Moisés que recebeu, né? Ela era já dos pais, né? E no sábado circuncidais o homem. Mas qual é o ponto? Porque esse vínculo da circuncisão com Moisés? Porque lá para Abraão, sim, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e essa aliança ela era por meio da circuncisão, né? Então todos precisavam ser circuncidados. Só que em Moisés há todo um regramento maior, né? E há outros significados além, né? A toda a lei de Moisés, né, que Deus deu no Sinai, estava também daí então vinculada à circuncisão. Então a circuncisão passa a ter um significado, vamos dizer assim, maior a partir de Moisés do que tinha em Abraão. Da mesma forma como o batismo. Você vê, a circuncisão é a mesma, mas o significado dela é maior, ele foi progressivo em Moisés do que em Abraão. Da mesma forma o batismo de João Batista é o mesmo batismo que nós batizamos? Sim, é o mesmo, mas o significado do batismo na época de João Batista era um, e o significado que nós temos agora, com todo, né, o Novo Testamento completo, é muito maior o significado que há no batismo, né? O símbolo, né, que representa o batismo, ele é maior do que continha na época de João Batista.
Tiago, que era o mais velho ali nesse concílio, nessa reunião, dessa liderança ali, tem o elemento do só escritura ali. Sim. Tiago puxa as escrituras. Ele só se baseia nas... Ele se baseia nas escrituras, que antes de escreverem. Ali no texto, quando tu leu, fica claro. E Tiago pega as escrituras, né? Ele é o cara que pega as escrituras, ó. Daí não é mais... Porque o que Pedro está falando? Pedro está falando de Cornélio. Quando Pedro fala assim, ó, não tentem a Deus, ele está querendo lembrar da história dele com Cornélio. Não é verdade? Sim. Aquela história linda que ele fica questionando, né? Não, mas eu sou judeu, como é que eu vou comer carnes, né, animais? Aí Deus fala, vai transformar em mundo aquilo que eu purifiquei, que eu santifiquei. Então, aquela história ali de Pedro está dizendo assim, ó, não tentem a Deus, é a história dele mesmo. Ele viveu com Cornélio, que é uma história linda que vai traduzir também essa questão, né, de gentios ali aparecendo, né? Uma inclusão. Exatamente. Agora, olha só, lá em Gálatas, tá? Mas só antes de ir para Gálatas, né? Só mencionando aqui ainda em Atos, tá? Atos no capítulo 24. Aliás, 24 não, 26. Tá? Atos 26. Paulo está se defendendo, né, perante o rei Agripa. E daí, olha só o que ele fala, né, vamos ler desde o versículo 1, tá? Atos 26, versículo 1. Olha como ele se refere, né, à época, né, em que ele era fariseu, né, no caso, antes de se converter ao Senhor. Então, Atos 26, versículo 1. Depois, Agripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Tu vê, o rei ele tinha conhecimento do quê? Dos costumes e questões que há entre os judeus. Ou seja, ele conhecia a religião judaica. Agora olha só o versículo 4. Quanto à minha vida, aí Paulo vai dar o seu testemunho, né? Trazendo já desde, né, toda a vida dele. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, tu vê, ele está chamando, né, o judaísmo de uma religião, e dentro dessa religião haviam seitas, e uma delas era a religião dos fariseus, a qual ele fazia parte. E ele diz que era a seita mais severa da religião. Então, ele viveu fariseu, vivi fariseu. E agora, ou seja, agora ele já não era mais fariseu, agora ele, né, não fazia mais, né, parte dessa, ele já estava, né, num outro ponto onde ele até fala de uma forma um pouco, né, aquilo que chamam de seita, e ele não chamava de seita, né, o caminho, né, sirva a Deus conforme o caminho, ele fala num outro momento, né, não estou lendo aqui, tá, eu estou citando um outro trecho, né, que ele diz lá no 24, né, ele diz assim, né, mas confesso de que conforme aquele caminho, né, que chamam seita, ele não chamava o caminho de seita, mas outros chamavam, né, deles, né, o caminho conforme o caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está o quê? Escrito na lei e nos profetas. Então, vê, a fé do apóstolo Paulo era só a escritura, era baseada somente na escritura, não baseada nos costumes, não baseada na tradição oral dos antigos, não baseada em todas as outras coisas que compunham a religião judaica, né? Mas somente nos escritos da lei e dos profetas. Mas continuando aqui. Então, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, né, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus.
né? Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, né? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, né? E aí ele vai comentando, né? Falando sobre o testemunho dele, né? Do tempo que ele perseguia os cristãos, até o tempo da conversão dele, né? Quando, né, ele vê ele tem aquela visão do Senhor, né? O Cristo fala com ele e tudo mais. Mas percebam como ele menciona, né, a respeito, né, do tempo em que ele era né, judeu, da religião, né, chamada judaísmo, onde ele fazia parte de uma seita, que era a seita dos fariseus, e era dessa forma que ele vivia. Pode ir? É bom lembrar que ele não achava que estava fazendo nada errado, né? Ah, sim, ele não. achava que servia a Deus. Antes não, né? Antes ele achava que não. Exatamente. Ele não, assim, tinha uma convicção tamanha, ó, eu sirvo a Deus. O que eu estou fazendo é por Deus, é em nome de Deus. Então, a cegueira era tão grande que ele não era um inimigo, digamos assim, da igreja. Ele achava que era amigo de Deus. Contrário. Sim. Agora, olha só, a carta aos Gálatas, tá? Ela foi uma carta que ela foi escrita justamente para combater essa heresia, né, da judaização da igreja, da judaização, né, dos gentios que haviam se convertido. E a carta aos Gálatas é uma das primeiras a ser escrita em todo o Novo Testamento. É um dos primeiros escritos. Nós temos basicamente, quem sabe antes de Gálatas, possivelmente nós temos somente a carta de Tiago. E já o primeiro escrito de Paulo é a carta aos Gálatas. Foi escrita antes daquele concílio lá em Jerusalém, que a gente leu antes ali. Escrito antes, porque olha só, vamos aqui ler alguns pontos aqui para os irmãos entenderem. Ele fala no versículo 6, Gálatas 1, versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quem são esses? Aqueles que eram da circuncisão. Agora olha o versículo 11: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui podemos até, quem sabe, perceber aqui Paulo dando uma certa alfinetada, né, naqueles, né, nos da circuncisão, por que eles tinham aquele entendimento que precisava circuncidar os gentios e tudo mais e tal? Muito também por causa de toda a tradição dos homens que eles tinham e que se apegavam. Não, a tradição, então a gente fala conforme, né? E então, né, ele falou: não, eu não recebi de homem algum. Paulo não recebeu o evangelho por tradição, não, do próprio Senhor. O próprio Senhor revelou a ele: não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 13: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta, olha só, no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, ou seja, quando eu fazia parte dessa religião, o judaísmo, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso do quê? Das escrituras? Não, zeloso da tradição de meus pais. Olha isso. Fariseu de fariseus, aquele currículo que ele dá. Isso, a gente vai ler depois ali em Filipenses um outro ponto que eu acho que vai ter essa citação ali. Apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Exatamente. Ele não foi constituído apóstolo, né, por outros homens, mas pelo próprio Cristo, né? Mas vamos lá, olha só, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, ou seja, é o judaísmo. O judaísmo ele é uma religião baseada na tradição dos pais. Não é uma religião baseada somente na Escritura, é baseada na tradição. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia,
e voltei outra vez a Damasco. Então, no tempo que ele estava lá em Damasco, é tão interessante que a gente vai lendo Atos dos Apóstolos, que às vezes uma situação onde passa anos e anos, lá em Atos é um versículo e depois já tem outro versículo. Mas aí quando tu vai lendo as cartas, tu percebe que às vezes entre um versículo e outro se passaram anos. E no tempo que ele estava lá em Damasco, ele está lá, ele se converte, né? Fica cego ali, vai lá em Damasco. 3 dias depois, Ananias vai lá, ora por ele, impõe a mão, ele é curado, ele, né, é batizado, tudo. E ele já começa a pregar o evangelho. E aí, tu está lendo, daqui a pouco ele já é obrigado a fugir de lá e ele vai para Jerusalém. Logo depois, estou lendo no mesmo capítulo, né, bem rapidinho assim, a descrição lá em Atos, né? Ele já vai para Jerusalém. Só que daí aqui, quando tu lê em Gálatas, tu vê que, opa, mas peraí, não foi tão rápido assim. Olha só, ele foi, né? Quando aprove a Deus revelar seu filho em mim, né? Versículo 16. Quando é que foi isso? Quando ele estava chegando em Damasco, é que isso aconteceu. Agora, aí diz assim, ó, que ele não tornou a Jerusalém. Para onde é que ele foi? Ele partiu para a Arábia. E aí ele voltou para Damasco. Ele não tinha ido para Jerusalém ainda. Então ele voltou para Damasco. Então todo o fato de ele ir para, né, quando ele se converte, vai para Damasco, dali ele vai para a Arábia e depois volta para Damasco. Em tudo isso ele não foi para Jerusalém. Então, e quanto tempo passou? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, quanto tempo é que foi, né, até o tempo onde a gente vê lá em Atos, né, que ele foi a Jerusalém? Passaram-se pelo menos 3 anos após a conversão dele. Então vamos voltar lá para Atos, tá? Que é interessante a gente entender esse aspecto da história aqui. Atos, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 9. Tá? Capítulo 9 tem a descrição ali da conversão, né, de Saulo. Aí depois ele entra em Damasco, né? Estava ali, olha o versículo 19, Atos 9, 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha o versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Esse muitos dias a gente acha, né, daqui a pouco pode ser, né, 2 semanas, 1 mês, quem sabe? Não, foi pelo menos 3 anos. Esses muitos dias, porque é onde está lá Paulo descrevendo toda a situação ali lá em Gálatas. Onde ele foi para a Arábia. Esses passados muitos dias é o tempo onde ele foi para a Arábia, é o tempo onde ele volta para Damasco. Tudo isso, porque ele não foi a Jerusalém ainda. Aonde é que ele vai a Jerusalém? É só depois dessa situação aqui, porque olha só. Aí eles tomam ele de noite, 25, tomando de noite os discípulos, desceram dentro de um cesto pelo muro. 26, quando Saulo chegou a Jerusalém, aí é a primeira vez que ele vai a Jerusalém desde a conversão dele. No mínimo 3 anos depois da sua conversão. Chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. Aí ele vai ter com Pedro, que é a situação onde ele vai descrever agora lá. Olha só, vamos lá, voltando lá para Gálatas, tá? Gálatas 1, versículo 18 em diante. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então ele viu o apóstolo Pedro, ele foi lá para ter com os apóstolos, mas, né, além de Pedro, ele só viu Tiago ali, né, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Tu vê, depois da situação que ele esteve lá com Pedro por uns 15 dias, que ele descreve ali, no versículo 18 de Gálatas, diz que ele foi para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O que é dito?
Olha o 23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então ele foi depois de ter visto Pedro ali, naqueles 15 dias, né, ele foi para as partes da Síria e da Cilícia. Deixa eu só ver aqui uma situação aqui em Atos. Olha só. Voltando lá para Atos 9, tá? Quem quiser abrir ali. Depois que Barnabé conduziu ele, né? Naquele momento, para poder ter um encontro com os apóstolos, e onde Paulo descreve ali que, no final das contas, os únicos com quem ele se encontrou foi só Pedro e Tiago, e não os demais. Olha o que diz ali, versículo 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Onde é que era Tarso? Na região da Cilícia, onde ele descreve ali em Gálatas, né, que depois de ele ter visto Pedro ali, ter estado por 15 dias lá em Jerusalém, ele foi para as partes da Síria e da Cilícia. Então ele passou por Cesareia, que era na Síria, e depois foi para Tarso, que era na Cilícia. Então perceba como vai, né, se harmonizando os dois relatos, a gente vai entendendo os detalhes ali. E aí, após isso, né, Barnabé vai lá para Antioquia, chama, né, vai lá em Tarso lá para buscar Paulo, né, para ministrar. Paulo estava lá ministrando lá a palavra lá em Tarso, né? Todo o tempo Paulo nunca deixou de pregar o evangelho, estava sempre pregando, né? Mas aí depois ele passa ele sai de Tarso e vai lá para Antioquia, e se estabelece lá em Antioquia junto com Barnabé. Barnabé foi lá em Tarso, chamou ele lá, e, né, os dois passam a cooperar com a igreja em Antioquia. Nesse contexto, depois de passados, olha o Gálatas 2, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Nesse tempo ele estava com Barnabé aonde? Em Antioquia. Olha o que é dito, 14 anos se passaram. Tudo isso Paulo não tinha ainda ido na primeira viagem missionária. Então a primeira viagem missionária, né, claro que passados 14 anos, né, não dá para saber exatamente de que ponto, se é da conversão dele, né, porque ele não diz aqui passados 14 anos, mas passados 14 anos desde quando, né? Ele não marca esse ponto, né? Pode ser passados 14 anos desde a sua conversão, ou passados 14 anos desde o último, né, desde a situação quando ele tinha ido lá para Tarso, né? Pode ser um ou outro, tá? Mas é dito que ele sobe a Jerusalém, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios. Entre gentios, o quê? Nas viagens missionárias? Não. Lá em Antioquia, onde ele ministrava os gentios. Lá na Síria, onde ele ministrava os gentios. Lá em Tarso, lá na Cilícia, onde ele ministrava os gentios. Paulo já ministrava os gentios desde então. Lá é descrito ali em Atos que ele estava lá em Jerusalém disputando com os gregos. Lógico que eram gregos que eram prosélitos, né? Convertidos ao judaísmo, mas eram gregos, né? Então, assim, ele está aqui, né, disputando. Só que olha só o que ele diz. Ele foi a Jerusalém, expôs o evangelho que pregava entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão.
recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí ele está lá em Antioquia. Isso aqui agora que ele vai descrever, tá? Paulo não descreve se foi antes de ele ir para a missão ou depois. Eu creio até que foi antes. Isso aqui que ele vai descrever agora é bem possível que tenha sido antes de ele ir para a primeira viagem missionária. Essa história que ele vai descrever aqui agora com Pedro. Tá? Pode ter sido antes de ele ir lá para a missão com Barnabé, né, na sua primeira viagem missionária. Pode ter sido antes, mas também pode ter sido depois, quando ele voltou. Quando ele voltou, pode ser que Pedro tenha ido lá, né, e tenha acontecido isso. Mas eu, pessoalmente, eu ainda penso que tenha sido antes da primeira viagem missionária. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. O que acontece? Toda a situação, ela não faz muito sentido, tá? Especialmente, né, se a gente fosse analisar depois de toda aquela reunião que aconteceu lá em Jerusalém. Imagina, olha a forma como Pedro defende ali, né, como o próprio Tiago defendeu a causa dos gentios. E aí Pedro, vindo da parte de Tiago, né, aliás, Pedro veio, aí quando chegaram alguns, né, da parte de Tiago, começou aquela coisa. Então isso tudo se deu quando? Se deu muito antes. Isso que já se deu né, antes da primeira viagem missionária de Paulo, muito provavelmente. Então, ou seja, num tempo onde não tinha tido já aquela solução definitiva já, né, com aquela carta. Era ainda, né, um início já, né, mas esse movimento, vê que esse movimento, ele já estava ali. Esse movimento judaizante, esse movimento, sabe, desses que eram da circuncisão, já estavam inseridos no meio da igreja desde o início ali. Já tinham esses. Eu não consegui acompanhar. Uhum. Se deu antes esse resistir de Paulo a Pedro. Isso. Antes daquele concílio. Antes do concílio. Tá. Antes do concílio. Tanto que, né, tu vê que Paulo, olha só, aí diz assim, versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, o que Paulo podia ter feito? Ele podia, meus irmãos, vocês não lembram que a gente estava lá reunido lá em Jerusalém, já decidimos toda essa questão? Ele podia ter dito isso? Exatamente. Né? Mas não, ele diz assim, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E olha só, é interessante obriga os gentios a viverem como judeus, isso que poderia ser traduzido, essa expressão, tá? Viverem como judeus. É uma palavra no grego, e poderia ser traduzido como judaizar, né? Obriga os gentios a judaizar, ou seja, né, estão sendo judaizados, né? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É muito provável que Paulo tenha falado tudo isso para Pedro. E não só lá no início ali, até o ponto, né, do obrigas os gentios a viverem como judeus. Tanto que ele vai falando, nós somos judeus por natureza, ele vai seguindo, e aí tem toda uma sequência lógica no que ele vai falando, até culminar aqui, né? Então tudo isso ele vai falando, e Pedro, quando fala lá naquele concílio lá em Jerusalém, a fala de Pedro não está em harmonia com isso que Paulo fala aqui para Pedro? Está em plena harmonia com o que ele fala para Pedro aqui. Pedro consente com o que Paulo falou, Pedro percebeu que sim, que realmente aquilo que Paulo estava falando fazia sentido e não contestou. Pelo contrário, ele concordou. Eu creio que Pedro se arrependeu, Barnabé se arrependeu, todos eles ali que estavam, né,
começando a agir daquela forma, se arrependeram da forma como eles agiram, naquela dissimulação, né, que Paulo comenta aqui. E mais tarde Pedro está ali, ó, do lado do apóstolo Paulo. Tiago fala de Paulo, né, os amados Paulo e Barnabé. Então o próprio Tiago, eu creio que posteriormente, né, vai saber, pode ser que Pedro, assim como Pedro estava ali sendo influenciado pelos da circuncisão, quem sabe o próprio Tiago estava sendo influenciado pelos da circuncisão. Mas essa influência depois não perdurou. A gente vê que houve uma mudança. Aqui a gente está falando das tradições dos anciões, da tradição oral, judaizante, que ela pode se apresentar para nós de outras formas. A forma como o meio em que a gente foi gerado, as tradições de família, tradições religiosas, né? São mais comuns, ou de alguma seita que a gente acaba, né, também participando sem saber, né? Hoje, né, eu estou com uma mãe que ela é professora de escola infantil, né, da igreja, do louvor, há anos, assim, ministra na igreja, e ela estava comentando que uma das grandes decisões dela foi botar o filho na escola adventista para aprender mais e para estar numa escola cristã. Aí a Aline foi dizer para ela: olha, desculpe te dizer isso, mas eles são uma seita, né? Eles não têm nada de Cristo. Absolutamente não tem nada de Cristo. Não o Cristo da Bíblia. Então, né, se cuida isso, sim. Então, uma pessoa que não é uma pessoa novinha, assim. Assim, acaba que olha uma coisa assim, ó, em relação, né, no caso assim, né, só para, né, como você citou os adventistas, né, os adventistas de fato, né, eles são judaizantes, e eles só não, vamos dizer assim, para eles, para os adventistas serem, vamos dizer assim, fazerem parte, né, desse grupo que Paulo chamava, né, os da circuncisão, só falta a própria circuncisão. Só falta a circuncisão. E nem sei ainda se não tem, né, não sei qual é a prática de alguns adventistas até, eu não sei, né? Vai saber se não tem alguns adventistas, né, também circuncidados, né, que acabaram sendo, né? Lógico, não é um ensino da igreja adventista, né, dessa série. Eles não têm essa coisa de mandar as pessoas serem circuncidadas. Isso de fato não. E até, mas assim, para todo o restante dos princípios daqueles que Paulo fala, né, aqueles que eram da circuncisão, tudo mais, tirando o fato da circuncisão, o restante está ali presente, né, entre os adventistas. Mas assim, ó, eu já vi pelo tempo hoje, né, que eu vou focar mais nesse, ainda eu quero abordar mais alguns textos bíblicos aqui, tá? E aí na quinta-feira que vem a gente finaliza, né, esses aspectos, né, daí abordando as várias seitas, né, porque aqui não é uma, não é duas, não é três, gente, as seitas judaizantes, assim, ó, não tem nem como contabilizar. Elas estão a centenas, são centenas de seitas judaizantes. São centenas, então assim, ó, né, e a gente vai entrar em vários ramos, eu quero abordar vários ramos, né, de seitas judaizantes atuais, tá? Então, e cada uma às vezes foca num aspecto, foca em outro aspecto e tal, né? Tem umas com heresias brabas, assim, ó, terríveis, né? Tem outras que já são um pouco mais light, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Mas é porque tem, né, tem algumas, sabe, com doutrinas, digamos assim, ó, tu pega, por exemplo, né, tem algumas seitas judaizantes que, né, acabam, sabe, agregando apenas algumas questões, né, mais supersticiosas, mais, né, de elementos, de simbolismo e outras coisas. Já tu pega outras que negam a Trindade, que negam, sabe, né, a divindade de Cristo e outros aspectos, sabe, negam vários livros da Bíblia, né, rejeitam evangelhos, Evangelho de João, rejeitam, né, vários textos. Então, tipo, tu tem grupos, né, que são, vamos dizer assim, né, não tão maus, não tão ruins, né, quanto outros, né? Há alguns assim que são realmente completamente diabólicos, assim, né? Completamente satânicos, assim, alguns grupos, assim, né? No Brasil a gente tem a judaização. Sim, eu vou entrar nisso daí na semana que vem também, né?
né, de igrejas evangélicas, né, justamente, né, eu quero entrar nesse aspecto da judaização de igrejas evangélicas, né. Mas aqui, ó, em Gálatas ainda, né, só para a gente poder ir, olha aí o que Paulo fala aqui no capítulo 3, tá? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aí, ele vai falando aqui, aí olha só o que ele fala mais adiante. No capítulo 4, tá, de Gálatas. Versículo 3: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, olha só, esses irmãos estavam começando o quê? A guardar os dias, meses, tempos e anos, ou seja, todo aquele aspecto, né, que os judeus, né, tinham ali, as festas, né, as festas de lua nova, o sábado, né, e cada aspecto, né, que envolve dias, meses, né, meses envolve o quê? A lua nova. Dias envolve o quê? Especialmente o sábado, né, tempos e anos, né, todo aquele aspecto, né, tem o ano, né, a cada 7 anos tem uma questão, depois, né, a cada 50 anos tem um jubileu, né, os tempos que fala aqui, os tempos das festas, né, tem a época das festas da Páscoa, da festa depois do Tabernáculos, festa do Pentecostes, festa, né, várias, né, tem os tempos, né, das festas, era tudo isso, né, e aí Paulo, vamos guardar, né, circuito de novo. Aí ele fala um pouco mais adiante agora na carta, tá? Capítulo 5, versículo 1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Só para os irmãos entender, tá? Antes, essa forma de Paulo se expressar, usando o termo servidão, o que ele quer dizer com isso? Tá? Ele diz assim, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Tá? Olha o versículo 25 do capítulo 4, Gálatas 4, 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Ou seja, aqueles que estavam ainda debaixo da religião judaica, do judaísmo. Eles eram escravos com seus filhos. No caso, a Jerusalém, né, atual, no caso, aquela Jerusalém terrena, né, que era composta pela nação dos judeus que não haviam recebido a Cristo, não haviam crido no Evangelho, eles eram escravos, eram servos. Por isso Paulo fala para eles, vocês vão querer se circuncidar e se colocar debaixo do jugo de servidão. Versículo 2, capítulo 5, 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, olha isso que forte, meus irmãos. A heresia era tão grave, desse legalismo, dessa judaização, né, dos gentios, que ele estava dizendo que se eles se deixassem circuncidar, eles estariam obrigados então a guardar toda a lei. Tá? Quer seguir a lei, então vai ter que seguir tudo. E tendo que seguir tudo, saiba que, se colocando debaixo da lei, tu não tem como estar debaixo de Cristo. Ou tu está debaixo da graça em Cristo,
ou tu está debaixo da lei. E estando debaixo da lei, como é que tu está? Tu está em Adão. Tu está perdido, tu está debaixo de maldição. É assim. Por quê? Porque tu consegue cumprir toda a lei? Não consegue. E não conseguindo cumprir toda a lei, está debaixo de maldição. Como Paulo já tinha falado aqui no capítulo 3 de Gálatas. Ele diz assim, ó. Aí fica como um retrocesso, porque ele cai da graça. Exatamente. Fica de novo volta para estar debaixo da lei, né? Então olha só, Gálatas 3:10, né? Todos, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí imagina daí tu se desligando de Cristo. Ele se fez maldição por ti, te livrou da maldição da lei. Aí tu resolve: não, quero me circuncidar e guardar toda a lei, para ser justificado pela lei. Eu me desligo de Cristo, que tinha se feito maldito em meu lugar, levou a maldição no madeiro. E aí agora o que eu estou fazendo? Eu estou novamente me constituindo transgressor. Eu estou novamente me constituindo alguém que está debaixo da lei, que precisa guardar toda a lei, e então é um maldito porque não consegue guardar toda a lei. É isso. Por isso, sabe, esse tom forte de Paulo, né? Porque não era uma situação assim tão, né? Uma situaçãozinha ali, um problema no meio da igreja, né? Não era qualquer situação. Era um ponto onde, se esses irmãos seguissem nesse caminho, eles iriam perder a salvação deles. Estariam se desligando de Cristo. Por isso, o tom forte de Paulo. A situação era muito grave. E então, nesse caso aqui, precisava de um tom mais forte, mais grave. Tanto que é a carta de Paulo, onde o tom dele assim, é o tom mais forte para com os irmãos. Onde ele fala assim: insensatos gálatas e tal. Ele fala de maneira muito... né, podemos dizer até ríspida em alguns momentos, né? Não é que em todo tempo ele está tendo aquele tom ríspido, assim, né? mas em alguns pontos assim, ele chega a ter um tom, né, ríspido com os irmãos, né? Imagina, né? Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade? A voz perante os olhos de quem? Jesus Cristo, né? Então ele, né? Essa medida que tu falou enfrentando o legalismo, todo aquele moralismo, Sim. Das tradições, ele está enfrentando gente que, né, dura serviço, né, gente, os judaizantes tem essa premissa também, todo aquele moralismo, aquele legalismo, né, então ele está rebatendo. Sim. Cultura, né? Sim. E daí, olha só o final da carta aqui, né, no capítulo 6, olha só o que ele diz ali, no versículo 12, Gálatas 6:12: todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então ele diz assim, nem aqueles que obrigavam eles a circuncidar, nem eles guardavam a lei, né? Mas a intenção deles era outra, olha só, era se gloriar na carne deles. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo será crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura, ou seja, o que vale é ter nascido de novo. É isso, é ter nascido de novo. Por quê? Porque quem nasceu de novo foi crucificado com Cristo, já morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. E a todos quanto andarem conforme esta regra, ou seja, esta, né, do novo nascimento, de viver em novidade de vida, todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então tu vê como havia, sabe, esse combate, né, contra os judaizantes, contra aqueles que eram chamados, né, os da circuncisão desde o início. Aí em Filipenses, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha só o que Paulo fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Ele nem chega a usar o termo circuncisão. Ele não diz guardai-vos da circuncisão, ele diz guardai-vos da cortadura. O termo é outro. É diferente de circuncisão.
Ele tá, digamos assim, de uma maneira, eles diziam, os da circuncisão, que eles estavam defendendo a circuncisão, defendendo, a aliança da circuncisão e tudo mais. Mas Paulo diz assim, não, isso aí não é a cortadura. Ele usa um outro termo, para como que assim, de certa forma, ironizar, a conduta deles. E aí, olha o que ele diz no versículo 3, Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Assim como lá em Romanos ele fala que a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do coração. Então por isso ele diz, que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí ele fala, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado do 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, conforme aquele judaísmo, ele era irrepreensível, porque imagina, no judaísmo, entende? Não é na lei de Moisés, conforme eu já disse antes, que Jesus estava, contestando aquela tradição dos anciãos. Ele não estava contestando a lei, Conforme a tradição dos anciãos, adultério era só quando o homem ia lá e de fato se deitava com uma mulher que não era sua esposa. O não matarás era só quando de fato ia lá e tirava a vida do próximo mesmo. Assim era como? Assim era no judaísmo, na religião, judaísmo. Ou seja, conforme aquela interpretação, a tradição dos anciãos, que restringiram os mandamentos até esse ponto. Em toda essa restrição, da lei, restringindo a isso, nesse sentido, quando tirar a vida, quando desobedecer o mandamento não matarás, estava somente vinculado a não tirar de fato a vida do próximo, nesse sentido Paulo era irrepreensível. Ele podia dizer, não, era irrepreensível. Não adulterará? Não, era irrepreensível quanto a isso. Ou seja, porque os caras tinham reduzido tanto o alcance da lei, que daí, conforme a religião judaica, Paulo vivia de maneira irrepreensível. Mas agora, conforme a realidade da lei, Paulo era irrepreensível. Ele mesmo diz lá em Romanos que quando veio a lei, quando veio o conhecimento da lei mesmo, o mandamento o matou, porque ele percebeu que não conseguia cumprir. Lá em Romanos 7 deixou muito claro, esse aspecto que Paulo ele não era irrepreensível de fato diante da lei de Deus mesmo. Apenas da lei no sentido da interpretação dada pelo judaísmo. Por isso que ele fala nesse sentido aqui, irrepreensível. Ele está lembrando de todo o aspecto judaico de quando ele estava ali dentro daquele sistema. A visão que ele tinha a respeito de si mesmo naquele tempo. Então, a gente vê aqui esse aspecto aqui. E tem outros momentos aqui, em outras cartas, Paulo também, em Colossenses ele vai citar, tem vários momentos que Paulo ele vai falar a respeito daqueles que eram judaizantes, daqueles que, então imagina, olha a forma como Jesus, voltando ainda antes de Paulo, Jesus fala para os discípulos se guardarem do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então percebam que isso já foi combatido por Cristo antes e depois precisou ser combatido pelos apóstolos. E especialmente o apóstolo que mais combateu foi o próprio apóstolo Paulo. Então, que era fariseu, mas que não ficou com esse fermento no seu coração. Assim como muitos outros, Paulo não foi o único fariseu que não ficou com isso. Muitos outros, mas alguns fariseus ficaram com esse fermento. E então assim, esse fermento foi a primeira heresia que ganhou algum vulto de causar dano no meio da igreja e que precisou ser combatida desde o início. Então a heresia mais combatida que a gente percebe aqui nas páginas do Novo Testamento é a heresia judaizante, e a gente vai ver outras heresias também combatidas, a gente vai ver o próprio gnosticismo combatido, a gente vai ver outros aspectos que vão ganhar força ao longo e que se mantém ao longo dos séculos, porque esse aspecto judaizante está presente ao longo dos séculos até hoje, e é o que daí a gente vai perceber ainda com mais clareza na semana que vem, onde eu vou tratar todo esse aspecto histórico,
né, e também, né, atual, né, da judaização. Tá? Então hoje, né, quero finalizar aqui, né, essa abordagem, né, mais do tempo, né, do tempo dos apóstolos, né, como se deu, né, esse contato, né, com os judaizantes e tudo mais. E semana que vem, então, se Deus permitir, a gente finaliza, né, com as seitas e movimentos, né, heresias e influências, né, judaizantes, né, na história e na atualidade. Amém? É isso.